Olá, meus católicos e minhas católicas, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Juan, do canal Um Católico Carismático. Gente, estamos para o nosso segundo vídeo. Nosso primeiro vídeo está lá postado no YouTube. Deixa um like, inscreva-se no canal e compartilhe para poder me ajudar a chegar a mais pessoas, para poder evangelizar. Minha meta aqui não é ganhar dinheiro, minha meta aqui não é poder ganhar fundos, não. Aqui eu quero evangelizar, levar a palavra de Deus através dos livros que eu leio, através dos ensinamentos que eu aprendo, através das minhas experiências, testemunhar o amor de Deus, tá bom? Então, nada de fundos, nada de investimento de dinheiro, nada. Quero ajudar, quero evangelizar, tá bom? Então, vamos lá, né, para nosso segundo capítulo do livro Imitação de Cristo. Gente, nós não vamos ficar só nesse livro. Vai ter outros livros a qual eu vou explicar para vocês, talento para vocês. Vai ter outros quadros, né, além de leitura, vai ter sobre explicações, ensinamentos, vai ter também sobre um pouco da minha vida. Então, com o decorrer do tempo a gente vai apresentando vocês, tá bom? Vai ter novenas também para quem quiser acompanhar as novenas, né, dos santos que a gente ama e gosta muito, tá bom? Então, gente, vamos lá para o segundo capítulo, né, de Imitação de Cristo, apresentando para vocês que não assistiram o primeiro vídeo. Aqui é a Imitação de Cristo da editora Paulus, né, que é o qual eu uso, né, é este. Muitos acharam um pouco estranho, né, que eu acabei não falando no primeiro vídeo, mas muitos acharam estranho que nunca tinham visto Imitação de Cristo com essa capa, mas tem bastante, né, já vi muitas pessoas usando. Mas vamos lá para o que interessa, né, Imitação de Cristo, capítulo 2. Vamos ver do que se trata o capítulo 2, Imitação de Cristo. Capítulo 2. O humilde conhecimento de si próprio. Então já vai falar sobre a humildade de nos conhecer, né? O humilde conhecimento de si próprio. Então já é uma humildade a pessoa se conhecer, né? Que já está dizendo que já é uma certa humildade você ter conhecimento sobre si. Então vamos lá. Todo homem deseja naturalmente conhecer. Todo homem deseja naturalmente conhecer. Então já é de nós, seres humanos, querer saber, querer conhecer, ter o conhecimento, isso já é nosso. Pelo lado isso é bom, mas muitos usam para o mal, não usam para o bem e acabam usando o ensinamento, os aprendizados e o conhecimento para o que não é devido, né? Então é necessário usar esse conhecimento para o que é certo. Você pode encontrar lá em Eclesiastes capítulo 1, versículo 13, certo? Vou estar passando para vocês aqui as passagens, vocês podem estar pesquisando, tá bom? Eu vou continuar lendo para vocês. Mas o conhecimento, sem o temor de Deus, alcança o quê? Então já está mostrando para a gente o que adianta ter conhecimento, né? Igualmente lá da primeira leitura, né? Do primeiro capítulo. Que adianta ter conhecimento se não tem o temor de Deus, né? Se não tem Deus. Podemos dizer assim que se não tem Deus, do que adianta ter o conhecimento? Então o conhecimento ele só vai ter frutos, vai gerar frutos se ter Deus, né? Tudo aquilo na nossa vida que tenha Deus, que é preciso ter Deus, é preciso que para frutificar, podemos dizer assim, é preciso ter Deus sempre, em primeiro lugar, né? Se você planeja comprar um carro, planeja fazer alguma coisa, você tem que ter Deus em primeiro lugar, né? Naquilo que você for fazer, porque não adianta nada você querer e Deus está onde? Nesse teu plano. Continuando. É melhor, sem dúvida, um camponês humilde que serve a Deus do que um filósofo soberbo que, tendo negligenciado a si próprio, considera o curso do céu. Melhor um camponês, né, um camponês humilde que serve a Deus, que ama a Deus, do que um filósofo que sabe de tudo. Então, melhor a humildade, a simplicidade, do que aquele que sabe de tudo, que tem um conhecimento de tudo, que é um cientista, ou até mesmo alguém que vive com a cara nos livros. Né? É melhor ter um camponês que é humilde,
às vezes se encontra analfabeto, né, mas tem um coração voltado para Deus. Eu lembro muito da história de Coradares, né, que é São João Maria Vianney, onde ele era um padre que ele não sabia o latim direito. Ele era um padre que não tinha muito conhecimento, mas através do seu ministério, do seu amor a Deus, da sua entrega a Deus, ele foi convertendo a cidade de Ares, na França. Então, isso nos mostra o quanto é preciso viver a simplicidade e a humildade. Continuando. Quem conhece bem a si mesmo, torna-se vil a seus próprios olhos, e não se deleita com louvores humanos. Se eu conhecesse tudo o que há no mundo e não estivesse na caridade, em que me ajudaria isso diante de Deus, que me há de julgar pela conduta? Isso aqui me chamou muita atenção, e com certeza de vocês. Se eu conhecesse tudo o que há no mundo e não estivesse na caridade, em que me ajudaria isso diante de Deus? Então, para que tanto conhecimento, né? Hoje é necessário você estudar para ter um bom emprego. Aquele que pode estar assistindo aqui seja do fundamental, é bom para você conseguir uma faculdade. Aqueles que estão no ensino médio, para você também conseguir uma faculdade. Aqueles que estão no ensino superior, como eu, é preciso para poder a gente trabalhar. Mas não adianta ter todo o conhecimento do mundo. Muitas vezes a gente meio que se adoece para saber de tudo, querer conhecer tudo, sendo que isso não vai agregar de nada. É preciso você saber as coisas, é preciso você estudar, é preciso você conhecer, mas também não fazer com que esse conhecimento seja idolatrado na sua vida, né? Deixar que o conhecimento te sufoque tanto e você não viva realmente o que Deus quer. Não viva a humildade, não seja humilde, caridoso. Porque o conhecimento, você pode ter o conhecimento que for, mas o que resta é você ter um coração bom, ter um coração amoroso, um coração alegre e que serve a Deus, né? Continuando, temos uma passagem aqui, ó, você vai pesquisar sobre isso que eu estou lendo, que eu acabei de ler, né, no caso, em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 2, certo? Não te inquietes pelo nímil desejo de aprender, porque grande distração se encontra aí. Como eu disse, é preciso aprender, é preciso você escutar para poder entender algumas coisas, mas não leve esse conhecimento demais, porque conhecimento demais você vai saber de tudo, mas não terá Deus no coração. Os conhecedores querem, de bom grado, aparecer como doutos e ser chamado de sábios. Está em Eclesiástico, capítulo 7, versículo 5. Uma passagem para vocês entenderem um pouco. Muitas coisas a cujo conhecimento em pouco ou nada aproveita a alma. E muito incipiente é quem atenta mais para algumas coisas do que para as coisas que são úteis à sua salvação. Então, muitas das vezes a gente quer aprender coisas que são desnecessárias, podemos dizer relacionadas ao mundo, mas não queremos aprender coisas relacionadas ao alto, ao céu, né? Muitas das vezes a gente quer conhecer todos os livros dos melhores escritores por aí, mundo afora, mas você não quer ler um livro do professor Felipe Aquino, que ensina sobre a salvação, sobre a igreja, você não quer ler o catecismo. Deixa de ler esses livros que são maravilhosos, de escritores também maravilhosos, para poder ler livros de histórias que só são histórias, nem são verdadeiras, né? Histórias fictícias, podemos dizer. Continuando. As muitas palavras não saciam a alma, mas uma vida boa refrigera a mente. E a consciência pura, grande confiança deposita em Deus. Eu até grifei aqui. Quanto mais e melhor conheces, tanto mais gravemente hás de ser julgado depois, a menos que tenha vivido santamente. Então, por exemplo, você conhece tanto a palavra, né? Você conhece tantas coisas da igreja, você conhece demais, eu sei disso, eu sei daquilo, que pode isso, que não pode isso na igreja, mas você não vive. Podemos dizer assim, você não vive, que é até um lema, né, da pregação, que eu sou do Ministério de Pregação na Renovação Carismática Católica, e aí a gente fala esse lema, né, que a gente tem que viver aquilo que a gente prega
e pregar aquilo que a gente vive. É a mesma coisa que diz que você pode ser julgado pelo aquilo que você conhece, porque muitas das vezes você conhece tanto, você sabe tanto, e aí você acaba não vivendo aquilo que você conhece tanto, mas o que vai te livrar é você conhecer e viver santamente. Mas tem muita gente que conhece e não vive, entendeu? E isso se aplica muitas vezes a nós, né? Não podemos dizer que existe pessoas e eu não esteja, você não esteja, mas aplica a nós também. Porque muitas vezes a gente sabe da palavra, a gente sabe que aquilo ali está errado, mas a gente acaba continuando a compactuar com aquilo, entendeu? A fazer com que aquilo se torne um erro gravíssimo na nossa vida. Continuando. Não te exaltes por arte ou por ciência alguma. Teme antes, pelo contrário, em razão do conhecimento que te foi dado. Se te parece que muito conheces e muito bem o entendes, hás de saber, todavia, que muitas mais são as coisas que ignoras. Não te ensoberbeças. Está lá em Romanos 11:20, se vocês quiserem estar olhando na Bíblia. E acredito que é o Catecismo da Igreja Católica, né? 12,3. Mas se confessa antes tua ignorância. Porque te queres ter mais do que alguém, quando muitos há que são mais doutos e mais peritos na lei do que tu. Então, muitas das vezes a gente quer ter o conhecimento de tudo, quer saber de tudo, sendo que tem muito mais pessoas que sabem muito mais do que nós. Então, aprendemos com os anciãos, né? Como a Bíblia sempre nos ensina, aprendemos com os mais velhos, escutemos os mais velhos. Eu vou dar um testemunho, um exemplo de vocês. Eu tenho meu avô, eu sempre escuto muito a história do meu avô, eu escuto meu avô falar os exemplos, conselhos. Nós que somos jovens, para quem está assistindo é jovem, né? Se o público estiver assistindo é jovem, a gente não gosta de conselhos, né? Quando os mais velhos dão um conselho, a gente não quer ouvir. Mas é bom ouvir as histórias dos mais velhos para justamente a gente entender com aqueles que mais sabem e não achar que a gente sabe mais do que eles, né? Se quiseres conhecer e aprender com utilidade alguma coisa, ama ser ignorado e tido em conta de nada. É esta uma altíssima e utilíssima lição. O verdadeiro conhecimento e o desprezo de si próprio. Nada reter de si e pensar sempre bem e elevadamente de outros grandes sabedoria e perfeição. Se vires que alguém peca abertamente ou perpetra algumas ações graves, não te deves, todavia, estimar melhor. Todos somos frágeis, mas se a ninguém terás tu por mais frágil do que a ti mesmo. Então, termina essa leitura nos mostrando o quê? Esse tapa na cara. Para a gente refletir que muitas das vezes nós vemos as pessoas pecarem e a gente meio que quer se engrandecer. A gente se engrandece porque o outro peca mais grave do que a gente. Mas a gente não olha para o nosso interior, né? Não olha para o nosso interior e não vê. Será que eu não peco mais do que fulano? Porque a gente só sabe julgar. Nós só sabemos julgar. Mas a gente já parou para analisar. Você já parou para analisar se os teus erros são piores do que aquele do teu irmão? Às vezes a gente peca pior, cara. Podemos dizer para vocês que a gente peca pior. E a gente para pensar, não, a gente só sabe julgar. Então aqui nos mostra. Se vires que alguém peca abertamente ou perpetra algumas ações graves, não te deves, todavia, estimar melhor. Todos nós somos frágeis. Todos nós somos pecadores. Então, reconheça-te pecador também. Teu irmão é, você também é. Todos nós somos. Precisamos da misericórdia de Deus. Precisamos do amor infinito de Deus. Do amor incondicional que nos perdoa na confissão. Então, este foi mais um vídeo, pessoal. Já agradeço vocês. Que vocês possam refletir um pouco dessa leitura. A gente vai continuar com a leitura do capítulo 3, tá?
vídeo será uma leitura de cada capítulo. E vocês deixam aí no comentário sugestão de livros que eu possa estar lendo. Se eu não tiver, eu vou comprar, vou estar lendo com vocês, tá explicando para vocês, tá bom? E que vocês deixem no comentário mais sugestões de outros vídeos que eu possa trazer. Esses são os meus primeiros vídeos, é o segundo agora. Que você deixe seu like para ajudar aí, para chegar para mais pessoas. Compartilha aí nos grupos, no WhatsApp, no Instagram, para os amigos católicos, tá bom? E comenta desde já, como eu já pedi. Baixa o vídeo se quiser, tá bom? Agradeço de já e muito obrigado, tá bom? Obrigado, me ajude aí compartilhando, tá bom? Porque além de me ajudar, vai poder evangelizar aqueles que verão o vídeo no YouTube, tá bom? Um abraço, forte abraço e até o próximo vídeo, tá? Tchau!